Obrigada. Gravação iniciada. Muito obrigada. Recording is on. Muito obrigada. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, período da tarde, dia 28 de abril de 2021. Estão presentes os conselheiros Marco Antônio Marinho Nunes, Marcelo Costa Marques de Oliveira, José Adão Vitorino de Moraes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Semiramis de Oliveira Duro e eu, Viviane Gelotti Meira. Nessa sessão estão previstos os julgamentos dos itens 263 a 284, mas nós vamos iniciar com aqueles que têm patrono e depois vamos retomar a pauta onde paramos, né, no final da manhã. Então, nós vamos passar o julgamento dos itens 263, 268 e 270, cuja patrona é Thalita Amaro de Oliveira e é da M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos. Então, peço, por favor, que o apoio convoque a doutora Thalita Lima Amaro. Farei a convocação, presidente. Muito obrigada. Patrona convocada, presidente. Muito obrigada. Doutora Thalita? Boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Pelo nosso controle, a senhora vai sustentar isso, né? Os itens 263, 268 e 270, correto? Exato, correto. Certo. Então, nós vamos iniciar o julgamento, mas nós vamos iniciar dentro dos que a senhora vai sustentar com o 263, mas em seguida a gente vai olhar o 264, 265 e 269, que são semelhantes, e depois continuamos nos que estão sujeitos à sua sustentação. Então, vamos começar com o item 263, cuja recorrente é M. Dias Branco S.A., o relator, Dr. José Adão Vitorino de Moraes, e nós temos aqui a participação com sustentação da doutora Thalita Lima Amaro de Oliveira. Eu passo a palavra ao relator, por favor. Boa tarde, doutora Thalita. Boa tarde aos demais colegas. É um processo de decomp. Basicamente, a DRF não homologou, sob o fundamento que o crédito financeiro foi integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a homologação da compensação dos débitos declarados na decomp em discussão. Conformado, ela apresentou a manifestação de conformidade, alegando em síntese erro nas DCTF que foram posteriormente corrigidos. Analisada a manifestação de conformidade, a DRJ julgou improcedente, conforme acordo assim emendado. Assunto, norma geral e direito tributário. Compensação de direito creditório. Nunca caracterizada nos autos da existência do direito creditório, não há que se falar, não há que se homologar as compensações declaradas. Em tiragem dessa decisão ocorrente, por recurso voluntário, insistindo na homologação da DECOMP, alegando em síntese, em preliminar, a unidade da atenção recorrida, sob o argumento de que esta adotou a posição de que a motivação explícita do despacho decisório seria necessária, uma vez que o caso estaria sendo analisado em conjunto com outros processos. Assim, ao que parece, caberia ao contribuinte adivinhar que a fundamentação do despacho decisório teria a ver com acordo proferido em outro processo. No momento que faz jus à repetição compensação do crédito financeiro declarado na DECOMP, em discussão, decorrente de pagamento indevido ao maior da COFINS de janeiro de 2003, pelo fato de ter errado na apuração do valor efetivamente devido e, consequentemente, no preenchimento da TCPF. Na declaração original, foi declarado e pago débito no valor de R$ 1.526.000
Contudo, foi transmitida a retificadora, alterando aquele valor para 2.185.000. E a quitação deste valor saiu da seguinte forma: 723.000 do recolhimento original do valor de 1,5 milhão. E o saldo, 1.461.000 com outras compensações. Tendo em vista a desconsideração da compensação, todo o recolhimento do DARF, 1,5 milhão, efetuado em 14 de fevereiro de 2003, foi alocado unilateralmente, sem qualquer procedimento formal, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a um débito da COFINS referente a 31 de 1 de 2003, no valor de 1.390.000. E o saldo utilizado na DECOMP final 81-88, não remanescendo saldo para a DECOMP em discussão. Assim, a BJ, na verdade, decidiu não só sobre este processo, como também naqueles em que se discutem outras compensações. Então, em resumo, em síntese, é o relatório. Muito obrigada, doutor José Adão. Eu passo a palavra agora para a patrona, doutora Thalita, a senhora tem 15 minutos. Boa tarde, ilustre conselheiro presidente, demais conselheiros, relator. O presente processo, ele trata-se de pedido de declaração de compensação, onde a empresa pretende se utilizar de crédito referente a pagamento indevido ou a maior de COFINS de janeiro de 2003 para a compensação de débitos declarados em várias DECOMPs. Dentre elas, a que está sob análise agora nesse momento. A princípio, a empresa transmitiu uma DCTF original, num valor aproximado de 1,5 milhão, e efetuou a quitação desse débito mediante o recolhimento de DARF no mesmo montante. Posteriormente, mas diga-se, antes do despacho decisório, a empresa procedeu à retificação da sua DCTF, aumentando o valor do débito de COFINS, passando de 1,5 milhão para 2.185.000. E, em contrapartida, nessa mesma DCTF, ela vinculou a forma de extinção da seguinte forma: desse DARF de 1,5 milhão, ela se utilizou de 723.000 para quitação, e o restante, no montante aproximado de 1.400.000, ela declarou a extinção mediante compensações. 3 DECOMPs. Essa DCTF, transmitida antes do despacho decisório, ela foi devidamente aceita pela Receita Federal e estava em seus sistemas. Quando da emissão do despacho decisório, a Receita Federal, ela entendeu que inexistia crédito relativo a esse pagamento no importe aproximado de 1,5 milhão. Por quê? Porque um valor pequeno de 135.000 já estava reservado para uma DECOMP, e o restante de 1.390.000, ele seria vinculado para o pagamento do débito declarado. Isso desconsiderando totalmente a DCTF retificadora, que já estava lá em seus sistemas. O contribuinte, ao ser cientificado dessa não homologação, ele inicialmente aduziu de forma preliminar a nulidade desse despacho decisório, por entender que ele continha vícios de motivação, haja vista que não especificava de forma fundamentada o motivo de desconsiderar a DCTF retificadora, os vínculos feitos pelo contribuinte para a quitação do seu débito, e também por reservar esse 1.390.000, embora estivesse sendo objeto de compensações. Visando, de uma certa forma, sanear essa nulidade do ato decisório, a Receita Federal de Julgamento foi mais a fundo, e aí sim, ela, de forma especificada, apontou o porquê teria
a Receita Federal teria feito essa reserva de 1.390.000 e não 720 como o contribuinte quis, como o contribuinte indicou isso ao DCTF, porque ele disse, olha, contribuinte, você indicou que 1.400.000 do seu débito ia ser quitado por compensações, mas desse 1.400.000, só 700.000 você conseguiu que fosse homologado. Os outros 700 e poucos mil ainda estão sendo objeto de discussão administrativa em processos de compensação específicos no âmbito do CARF. Dessa forma, se está voando esse crédito para extinguir parte do teu débito, não tem o que dizer que tem pagamento indevido a maior. Eu não posso reconhecer saldo de pagamento do teu DARF. Mas aí, nesse momento, e isso é objeto de recurso voluntário, a Receita Federal quedou-se de duas situações específicas, né? Primeiro, a DCTF é um instrumento de confissão de dívida e constituição do crédito tributário. Nele estão os vínculos em que o contribuinte quer, de fato, extinguir o débito ali declarado. E no caso em tela, o débito de 2.185.000, ele estava sendo compensado como? Ele estava sendo, extinto como? Uma parte mediante pagamento, no valor de 723.000, e aí, como tinha um DARF de 1.526.000, sobraria um saldo de crédito, que é esse saldo que está sendo pleiteado nesse processo, no importe originário de 802.000, e o restante, 1.400.000 aproximadamente, ele estava sendo extinto pelas compensações. A segunda situação é que, se eu gloso essas compensações, porque por ocasião do despacho decisório, do julgamento da manifestação de conformidade, essas compensações ainda não tinham sido integralmente homologadas, eu estou desconsiderando também que, com a inclusão do parágrafo 6º da 9.430, a declaração de compensação ela se transformou em instrumento de confissão de dívida. Então, no momento que eu transmito um DECOMP e o débito que está lá declarado, ele não foi compensado, ele vai ser inscrito em dívida e vai ser cobrado. Ora, a Receita Federal, mediante o presente processo, mediante o não reconhecimento desse crédito, ela vai estar cobrando em duplicidade e em valor maior a questão do meu débito de COFINS de janeiro de 2003. Por quê? Porque eu disse, Receita Federal, eu devo 2.185.000. E a Receita Federal diz, desses 2.185.000, recolhi já 1.526.000. 135.000 foi para um DECOMP, sobrou 1.390.000. A Receita Federal diz, não, você, desses 1.185.000, você só pagou 1.390.000. E aí você tem um saldo devedor de 890 ainda. Tem uma DECOMP que foi homologada de 750.000, que essa pode ser reconhecida. E você ainda está com um saldo devedor, entre aspas, então não tem o que se falar em pagamento indevido a maior. Sim, mas aquelas duas DECOMPs que estavam compensando quase 800.000, que ainda estão objeto de discussão administrativa, e que não, em nenhum momento houve o encerramento desses processos. Na realidade, uma delas, no valor menor de 71.000, posteriormente à decisão, ao acordo da DRJ, foi homologado integralmente. Então, ilustres conselheiros, se formos, de uma certa forma, analisar todos os documentos que constam nos presentes autos, as DCTFs retificadoras, a data da transmissão, cotejando com a data do despacho decisório, a forma de vinculação da extinção desse débito de COFINS de janeiro, verifica-se que, de fato, há sim crédito de pagamento indevido a maior.
haja vista que as compensações que foram indicadas em DCFTF como forma de extinção, elas, uma parte foram homologadas e a outra ainda estão sendo objeto de discussão, seja administrativa ou judicial. Então, nesses termos, é que a parte, ela entende, em grau de preliminar, reiterar o pedido de nulidade do despacho decisório, por entender que ele foi emitido em manifesta ofensa ao contraditório, à ampla defesa, uma vez que ele não motivou, não fundamentou o porquê de ter afastado a DCTF retificadora e os vínculos feitos pelo contribuinte. E em sede de mérito, requesta que o recurso seja julgado procedente, admitindo-se a existência do crédito. Ou, na pior das hipóteses, a conversão do julgamento em diligência para que a Receita Federal aduza a situação das DECOMPs que foram afastadas inicialmente para fins de alocar integralmente o DARF que deu origem ao pagamento indevido a maior. São nestes termos, conselheiros, que a parte defende as suas razões. Muito obrigada, doutora Thalita. Eu devolvo a palavra ao relator. Passamos ao voto, presidente. Inicialmente, entendemos que, por se tratar de matéria de ordem pública e ainda ter sido suscitada pelo contribuinte em sua manutenção de conformidade, depois eu corrijo que estou colocando em um pleonasmo. Entendemos que a nulidade desse despacho decisório deve ser analisada nessa fase de recursão. O contribuinte transmitiu, em 19 de maio de 2006, a DECOMP, final 6963, na qual declarou um crédito financeiro de R$ 802.930,29, decorrente do pagamento anual da COFINS, referente ao fato gerador de 31 de 1 de 2003, no valor de R$ 1.526.109,54, recolhido em 14 de fevereiro de 2003, visando a compensação de parte desse crédito financeiro, no valor de R$ 209.849,30, a ser acrescida a taxa Selic de 15,65%, com débitos vencidos no valor de R$ 217.752,33, vencido entre as datas de 28 de fevereiro de 2003 e 15 de outubro de 2003. Analisada a deconta da Fortaleza, proferiu o despacho decisório, informando que o pagamento de R$ 1.526.109,54, efetuado em 14 de fevereiro, foi localizado. Contudo, no homologado de conta, sob fundamento que aquele pagamento foi integralmente utilizado para a quitação de débito do contribuinte, não restando saldo disponível para a compensação declarada. A utilização do referido pagamento, segundo o curso do despacho decisório, se deu da seguinte forma. R$ 1.390.644,19 foram utilizados na quitação do débito Código 2172, COFINS, do período de operação de 31 de 1 de 2003. E o saldo de R$ 135.465,35 foi utilizado na homologação parcial da DECOMP de final 81 e 88. No entanto, do exame dos autos, não encontramos quaisquer informações e ou documentos comprovando que o contribuinte declarou débito de COFINS no valor de R$ 1.390.644,19 para aquele período de apuração. Ao contrário, do exame das STF original e 3 certificadores, aquele débito não foi encontrado. Na declaração original, as folhas 75, transmitida em 14 de maio de 2003, o débito da COFINS declarado foi de R$ 1.526.000. Na primeira retificadora, transmitida em 12 de 4 de 2004, o débito foi de R$ 2.367.861,70. Na segunda retificadora, as folhas 81, transmitida em 12 de maio de 2005, o débito foi de R$ 2.361.625,70.
E na terceira, as folhas 85, transmitida em 3 de março de 2007, o débito foi de R$ 2.185.144,59 centavos. Também os outros não foram instruídos com quaisquer documentos comprovando que o contribuinte declarou para o período de 31 de 1 de 2003 débito de COFINS no valor de R$ 1.390.000. Então, esse 1.390.000 que a DRF utilizou, eu não sei de onde que veio e não encontrei nos autos como poder definir. Se realmente esse valor de 1.390.000 é devido, realmente não há saldo disponível para a compensação da compra de discussão. Então, em função disso, eu estou anulando o processo a partir do despacho decisório, com retorno dos autos à unidade de origem, para que o autor administrativo profira novo despacho, identificando e comprovando a origem do débito tributário no valor de R$ 1.390.644,19, alocado ao crédito financeiro pleiteado, inclusive instruindo os autos com a cópia do excesso em que aquele débito foi declarado. Esse 1.390.000, ele foi utilizado também nos processos de 264, 265 e 269. Então, eu estou dando a mesma decisão para esses 4 processos, para que demonstre de onde que veio esse 1.390.000. Se realmente esse valor foi declarado pelo contribuinte em algum documento, não há saldo a restituir. Se não foi, aí será uma nova decisão. Então, esse é o meu voto. Muito obrigada. O doutor Marco Antônio, acho que levantou a mão primeiro. Doutor José Adão, eu estou aqui, eu abri o processo, fiquei curioso aí com esse caso, né, em razão da sua proposta de nulidade, e justamente pelos seus esclarecimentos, né, o senhor parte do pressuposto que tem um débito aí em janeiro de 2003 de COFINS no valor de R$ 1.390.644,19, né? Aí você está querendo saber de onde é que vem esse débito, é isso? Sim, só que, na verdade, o despacho decisório não está dizendo que há um débito no valor de R$ 1.390.644,19. Diz que esse valor original, esse pedaço do DARF, no valor de R$ 1.390.644,19, né, ele foi utilizado para o débito de COFINS declarado em DCTF em janeiro de 2003. Tá? Então, esse pedaço é que foi utilizado, mas não fala o valor lá do débito que foi declarado. Logicamente, né, que pela demonstração aí da DCTF original e retificadoras, né, o valor declarado supera isso. Então, pelo que dá a entender aqui do despacho decisório, o débito em janeiro lá de 2003 é bem maior. E na DCTF tem compensações por meio de PERDECOMP, por meio de processo administrativo, tem pagamento, né? Então, chegou um momento em que a Receita detectou que esse DARF aí, recolhido no valor de R$ 1.526.109,54, originalmente, né? Ele foi utilizado um pedaço, R$ 135.465,35, em um PERDECOMP, aí depois, o que sobrou, que estava disponível, foi alocado a esse débito de janeiro de 2003, no valor de R$ 1.390.644,19. Mas não fala que o valor do débito de janeiro era R$ 1.390.644,19. É lógico que se a gente tivesse acesso àquele sistema aí da Receita, lá o FICEL, né, o sistema de cobrança, da Receita FICEL, a gente entraria nesse débito e verificaria como é que está a situação atual. Qual o valor, né, atual que consta lá como débito declarado, deve ter sido a última DCTF, deve ter um valor, exemplo lá, 10 milhões, e como é que esse valor de 10 milhões ele foi vinculado a créditos, né, por meio de pagamento, por meio de PERDECOMP, e o que foi considerado pela Receita para amortizar esse débito de 10 milhões, só exemplo, né, porque eu não decorei aqui os valores. Então, é isso que demonstra. Mas aqui o que o senhor falou no seu voto é que o senhor está querendo saber, né, por que está alocado aqui a R$ 1.390.000 e se ele não declarou R$ 1.390.000. É justamente porque é uma alocação parcial do DARF, não foi. Sim, mas eu entendo. É que o despacho decisório dá a entender, aqui no despacho decisório, que consta lá no valor utilizado ali, pois é o valor original utilizado no DARF. Período de apuração, 31 de janeiro, então eu entendi, eu não sei se o contribuinte entendeu, que esse seria o débito da COFINS do mês de janeiro.
Agora o senhor está me esclarecendo. Mas até então, para mim, esse era o débito de COFINS de janeiro. Tanto é que eu procurei em toda a certificadora, não achei esse débito. Então, eu acho que isso aí cerceou o direito de defesa do contribuinte. Como é que ele também saber de onde que veio esse débito? Se tivesse aqui parte do débito utilizado, mas débito Código 2172, período de apuração, 31 de março de 2003, 1.390. Esses 4 processos apostando isso. Então, eu acho que, no mínimo, caberia a DRF informar para o contribuinte, esse 1.390 foi utilizado na DECOMP número tal, sei lá onde, ou que DECOMP. Não está, porque ele utiliza para uma linha aí, uma parte do crédito, ele informou, utilizado na DECOMP número tal, 81, 88. Depois ele põe só 21,72, período 31 de 1 de 2003, 1.390. Eu entendi que fosse o valor da COFINS, de janeiro. Fui procurar nas DCPS. Não achei. Procurei na decisão recorrida, também posto o débito, mas não sabe de onde que veio. Então, por isso que eu estou propondo. Na última coluna aí do despacho decisório está dizendo assim, data da arrecadação do DARF, valor original utilizado do DARF. Então, essa última coluna, na verdade, não é o valor do débito, e sim do DARF. O pedaço original do DARF que foi utilizado para... Como é que ele foi utilizado, esse DARF foi decomposto e como é que foi feito o seu uso. Tá, mas não entendi. Eu entendi o que você disse. Você já trabalhou em DRF, né? Já, 8 anos. Então, eu praticamente não trabalhei em DRF. Toda a minha mais de 27 anos de receita, trabalhei em DRF. Então, eu acho que, no meu entendimento... Seria o caso de uma diligência para tentar esclarecer isso. Bastaria os autos de diligência para a DRF decompor como é que o valor do débito, qual o valor que consta lá no sistema relacionado a janeiro de... Marco, eu abri também o processo, porque eu também fiquei com a mesma dúvida. Cara, você acha que precisa de uma diligência? Você não acha que numa vista você mata isso, não? Eu não tenho acesso. Eu acho que... Posso olhar de noite. Posso olhar de noite. Eu acho que você consegue... Marcão, eu acho que você consegue isso. Numa vista, você consegue... eu olhei aqui e eu estou concordando com você, tá? Eu estou concordando. Eu até conceitualmente, doutor José Adão, com a devida vênia, eu acho que aqui, se o caso for esse que o senhor apontou, eu acho que o despacho decisório tem um vício material e tem que ser anulado. Eu acho que não é nem preterição do direito de defesa, porque aí a Fazenda estaria lançando, o despacho decisório conteria um erro, né, que é uma coisa diferente, então a gente teria que anulá-lo. Mas eu acho, Marco, eu acompanhei o teu raciocínio, apesar de... Chega uma hora que você, quando você começa a falar, eu acho que falta o Ari aqui para te acompanhar, né, nesse teu raciocínio. Eu só ia sugerir, né, que você pensasse se numa vista você não conseguiria matar, porque a diligência aí vai descer, aí vai levar tempo. Tal. Não, mas é o seguinte, já está matado. Eu não entendi perfeitamente como é que eu estou nisso. Só que como eu falei, eu não tive essa visão. Para mim, esse valor correspondia a um débito de COFINS. E na realidade não corresponde ao débito de COFINS. Corresponde à utilização para amortizar o débito de COFINS. Então, eu acato essa sugestão dele aqui, concordo agora, depois que esclarecido, aí sim, aí está perfeito. A gente se vale do conhecimento e da precisão, né, do Marco e do Ari. São eles que resolvem todas as nossas questões. Fique tranquilo, porque não são só as suas, não. Os dois resolvem esses problemas da turma inteira. Eles enxergam, eles passam os olhos aqui no despacho decisório e eles ficam em casa. Então, eles entendem tudo, esses extratos que vêm depois, e consulte, eles sabem tudo. Eu só ia dizer Marco, mas se você achar
que o melhor, Marco, é diligência, eu vou com você, tá? Na verdade, eu não tenho que achar, não. Quem tem que achar é o seguinte caminho. Esclarecido aqui, eu mando meu voto. Eu estou perguntando até para benefício do contribuinte. Porque uma vez... já entendeu tudo aí pelo que eu estou ouvindo aqui. A gente resolve o processo do contribuinte com rapidez, entendeu? Mas você vai com rapidez? Voltar lá para a unidade de origem, a gente não sabe quanto tempo vai levar. Exatamente, o contribuinte também entendeu e eu vou colocar... Agora, se você acha que não dá para matar a questão dos ovos, a gente baixa a diligência. Não, dá para matar tranquilo. Isso daqui está o seguinte, esse valor realmente agora está identificado, foi utilizado para a parte da quitação do débito da COFINS de janeiro. Tá? Então, realmente não há saldo disponível. Então, eu vou retificar meu voto, vou deixar demonstrado onde que foi utilizado cada valor, inclusive para que o contribuinte possa, se for o caso, apresentar recurso para a Câmara Superior. Porque esse contribuinte tem vários processos, que ele está reclamando compensação, e como vocês viram aqui já do meu voto, ele fez 4 retificações. Tá? Essas 4 retificações, aliás, 3 retificações, um original e mais 3. Essas 3 retificações, ele altera os valores. Altera o valor de débito, altera o valor de utilização do crédito financeiro reclamado, altera o valor de compensação. Então, em função disso aqui, eu até tinha feito já entrando no mérito, se fosse vencido aqui, para negar provimento, porque ele não trouxe nenhum documento comprovando as alegações de erro dele, demonstrando qual é a COFINS, qual é o valor correto da COFINS, o que ele declarou errado e qual é o valor correto da COFINS. Então, são 3 retificações sem documentos. Aí você pergunta, qual que é o valor correto? Então eu vou alterar meu voto aqui para negar provimento ao recurso por conta de que o crédito foi totalmente utilizado, ou demonstrar onde ele foi utilizado, na quitação do débito da COFINS do próprio mês de janeiro, e parte em algumas compensações. Uma delas é essa que está aqui no nosso processo aqui, que é esse que está em julgamento, que é a DECOMP final 81 e 88. E nos outros processos vai ser a mesma decisão, só altera o número da DECOMP em que foi utilizado o crédito. Então eu estou alterando, e também no mérito em si, ele não trouxe quaisquer documentos contábeis ou fiscais comprovando os erros alegados no preenchimento das DCTF. São 3 retificadoras e para nenhuma dessas há comprovação de erro. Por que ele mudou o valor? O valor era tanto, mas o correto é tanto. Por quê? Porque meu faturamento foi tanto, eu calculei a COFINS de tanto, e não sei o quê. Eu não trouxe nem documentos fiscais, nem documentos contábeis, comprovando a certeza de liquidez do crédito. Então, eu estou alterando o meu voto para negar provimento a esses 4 processos. Inclusive, isso daqui vai ser objeto dos outros processos que nós vamos julgar dele aí, que é sempre erro, preenchimento DCTF. E a 2, que é altifração de CIT, que não tem nada a ver com PIS, COFINS, nem com erro DCTF. Então, eu estou modificando e para agilizar o processo aí, não ter que nem baixar em diligência, nem anular, para mudar meu voto para negar provimento. Okay. Só não entendeu, doutora Thalita, o fundamento, né, que eu estou negando provimento, apesar de que não está alterando o voto, mas estou negando provimento. Primeiro, porque o crédito foi utilizado. Segundo, porque o contribuinte, em momento algum, ele provou que errou o valor da COFINS declarado.
ele não trouxe documentos nenhum, nem documentos fiscais, que seriam notas fiscais, livro de registro de saída de mercadorias ou contábeis, razão ou diário, comprovando o erro dele. Então, isso eu já examinei no processo, tinha até feito voto já de mérito, caso a nulidade não fosse admitida, para julgar o mérito, para negar provimento por falta de provas. Pode pegar o professor, não sei se a senhora examinou os autos, não há provas, essas provas de registro de saída de mercadorias, registro de operação de CMS, notas fiscais, razão da escrituração do valor errado e do valor correto e o diário. Então, esses são os fundamentos. Eu gostaria de saber se eu tinha como prestar alguns esclarecimentos de fato. Para mim, para mim, o erro que eu cometi nos autos foi esse que o doutor Marco Antônio esclareceu, para mim está... Não, peraí, antes dela fazer o esclarecimento, de fato, eu queria comentar o que eu tinha entendido, que eu tinha pedido a palavra para falar, que era sobre como que funcionou a compensação. Eu entendi o que o Marco falou, mas pelo que eu entendi, ela fez a retificação, 2 ou 3, o valor final da última retificação, ela colocou como valor de débito do período de janeiro de 2003, 2.187.000, algo assim, né? E ela falou assim, estou pagando esses 2 milhões de várias formas. Aquele DARF de 1,5 milhão e várias outras pedras de comps. Já falei aqui até naquele caso da denúncia espontânea, né? Declaração de compensação é pagamento, assim como um DARF. O que eu entendi que o fiscal fez? Ele pegou as decomps, não considerou como pagamento e alocou para abatimento do débito confessado o 1,5 milhão que estava no DARF. Porque o que a contribuinte falou? Quando eu declarei lá o débito de 2.180.000 e coloquei lá 1,5 milhão de DARF como pagamento e várias decomps, superou 2.180.000. Isso que superou, estou pedindo compensação agora. O que a DRF fez? Ele alocou de forma diferente as compensações e o DARF. E aí não sobrou crédito. Ele não aceitou algumas compensações como compensação. Ele disse que não foi homologado, enfim. Mas o pagamento com a compensação é a própria compensação. Então, eu ia sugerir diligência também, para explicar como que foi feita essas alocações. Acho que o Marco não ia conseguir resolver isso, porque eu acho que ele não tem acesso a isso. A alocação... Eu vou dizer como é que eu faria. Eu não partiria de DCTF, não, que DCTF faz a maior bagunça, né? Faz o que bem entende DCTF. Eu pediria que a contribuinte... Eu pediria não, né? Eu gostaria que a contribuinte, que a recorrente, trouxesse essa base de cálculo da COFINS desse período. Trouxesse para mim essa base de cálculo comprovada, como o doutor José Adão falou, por meio de documentação contábil e fiscal, demonstrasse ali essa base de cálculo. Como é que a apuração, demonstrasse a apuração, a alíquota aplicável, a apuração, e depois como é que esse débito ele foi amortizado, extinto. Tá? Mas isso não foi a motivação do despacho decisório. A motivação do despacho decisório foi não aceitar a compensação. Mas sempre porque o pagamento está alocado. Quem tem que explicar mas sempre tem isso, Salvador. Sempre o pagamento alocado e aqui a pessoa tem que comprovar a origem do crédito, adquirir certeza do crédito. E como é que comprovar isso? Demonstrando a base de cálculo, o débito e a forma como foi vinculado. A partir do momento que ela demonstra a forma como foi vinculado, ela diz assim, o débito utilizar essa hipótese aí que você falou, 2 milhões. Eu utilizei para amortizar esse débito uma decomp, outra e uma parte um pagamento. Tá? Traz aqui o resultado dessas decomps, o despacho decisório de homologação dessas decomps. De repente, essas decomps nem foram aceitas. Né? De repente, elas não estão no sistema da Receita. Então, trazendo aqui isso, aí daria para a gente baixar o processo de diligência. Mas, pelo que o doutor José Adão falou, não tem elementos para permitir chegar a esse ponto, né? Para poder baixar esse processo de diligência. O que está aqui demonstrado é que esse pagamento tem duas utilizações. Né? Uma parte foi por meio de decomp, aqui, ó, decomp está ali na primeira linha, com final 8188, e o outro lá no próprio período de apuração aqui, janeiro de 2003. Um pedaço dele foi utilizado lá para janeiro de 2003. No sistema da Receita, lá no sistema de cobrança, vai estar lá isso aqui. Se baixar de lista, vai estar lá. Olha, esse débito aqui, eu não sei qual o valor, aqui no despacho de não parece o valor total do débito,
apenas como esse pagamento foi utilizado. Vai estar lá, em janeiro de 2003, o valor total e como é que ocorreu cada vinculação. Mas está demonstrado aqui que o uso do DAF foi dessa forma. Um pedaço em um PERDECOMP e o outro pedaço maior aqui, lá em alocação direta, débito declarado em DCTF. Tá? Vamos ouvir a patrona, doutora Thalita, esclarecimento de fato, porque nós já estamos no voto. Tá. Nos autos do processo, tem a última retificadora, que foi aceita, e lá tem a modalidade de vinculação de como esse débito de 2.185.000 foi pago. Como? Através do DARF de 1,5 milhão aproximadamente, a empresa se utilizou somente de 723 mil. O restante foi através de compensações, 1.461.000. Dessas compensações, isso está no processo, está na DCTF. Desse 1.400.650.000 é uma compensação que está sendo analisada no processo 10.380.002213. Isso está no processo e foi ratificado no acordo da DRJ. O acordo da DRJ, ele ultrapassou essa fundamentação do despacho decisório e analisou a DCTF. Está lá, no acórdão, as vinculações feitas para quitação. Era isso que eu estava querendo dizer, doutora, porque assim, o que eu entendi do processo é o seguinte: algumas decomps não foram aceitas para serem pagamento naquele período. E aí, com isso, fez com que usasse o DARF. A Receita Federal usou o DARF. Só que cada compensação tem o seu próprio processo. Cada compensação já é pagamento, aqui para esse caso. E se não tiver homologação em cada processo de compensação, ela vai ter o seu próprio processo. E aí, se não vingar lá na frente, vai ter o débito lá para ela pagar. Não tem que glosar aqui. Então, assim, para mim, quem tem que explicar não é o contribuinte, é a Receita Federal, a meu ver. Desculpa, não, pode continuar. Pode continuar. Porque, assim, se depois homologa lá uma compensação que não foi aceita aqui, o que acontece com esse crédito? A Receita Federal já te explicou. 135 mil, dos 1.526.000 que era declarado na DECOMP, 135 mil já utilizados em outra DECOMP, final 81 e 88, e 1.390 foi utilizada para amortizar então, mas a própria conquista declarada por ela. Mas é isso que a recorrente está contestando, porque não devia ter usado essa parte. Salvador, eu acho que é muito pertinente a tua questão. Eu acho que você e o Marco estão caminhando para uma sugestão, aí depois eu quero ouvir o doutor José Adão, uma sugestão de baixar em diligência, para poder averiguar. Não, Marco? Eu já vou direto negando isso aí, porque não ficou demonstrado pelo esclarecimento do José Adão, não tem a comprovação lá da origem do crédito. Esse crédito foi um pagamento. Né? Não tem a comprovação dessa origem. Assim, não tem comprovação de pagamento do valor? É porque é o seguinte, cadê a comprovação lá da base de cálculo? Comprovação que errou no débito. O débito que foi reduzido para gerar o pagamento. Isso. O cara não comprovou não trouxe documento comprovando o erro do débito. Agora eu entendi o que vocês estão colocando. Obrigado, doutor. Eu posso colocar o que eu entendi, porque eu ainda não tô convencido. O que eu entendi é o seguinte: essa PERDECOMP aqui, ela foi declarada por um único motivo. Foi feita a DCTF retificadora, 2.180.000, certo? Como que eu vou pagar esse 2.180.000? Tem ali várias decomps e o DARF de 1,5 milhão. Só que com esse DARF de 1,5 milhão e essas decomps, tem 800 mil reais de crédito, porque estou pagando a mais. E esses 800 mil reais de crédito só pode ser retirado do DARF. Então eu estou usando só 700 e pouco do DARF. Tá? E aí o que ela pegou? Esses 800 e pouco mil desse que foi pago a mais lá na DCTF, ela fez essa compensação aqui. Então, assim, o pagamento maior não é demonstração de escrituração contábil. É assim, ó, eu paguei 2 milhões com 100 mil em uma decomp, 100 mil em outra, 700 mil em uma DARF, e 500 mil em outra, e aí sobrou 800 mil reais, porque eu paguei a mais, e estou pedindo de volta aqui.
Só que algumas compensações lá da DCTF, a Receita Federal não aceitou. E usou todo, e sugou todo o DARF. Foi isso que eu entendi. Sim, mas exatamente o que aconteceu. Eu quero compensar, oferecer o débito. E apresentou o crédito. O crédito que ela apresentou, a Receita demonstrou que não existe, que ele já está utilizado. Está utilizado de quê? Na Decompra 88, que foi uma Decompra já anterior, e 1.390.000 utilizado nessa, para pagar o débito da COFINS apurado parte do débito apurado em 2003. 1.390.000. Porque o que apurou foi mais de 1.390.000. Então, utilizou 1.390.000 para pagar parte da COFINS. Então, não resta crédito. Se não resta crédito, eu não tenho como homologar a Decompra em discussão. Eu estou analisando isso daqui que eu vou analisar. Vou analisar o que está no processo. O processo é isso daí. O que ele declarou no dele? Apresentou a Decompra. Apresentou um crédito que ele quer compensar lá. Eu fui o crédito dele, está demonstrado que não existe. Por que não existe? Porque 1.390.000, que é esse valor que eu não sabia de onde que veio, que o doutor Marco Antônio esclareceu, e eu concordo com ele, que esse 1.390.000, de fato, não é o valor da COFINS declarada para janeiro de 2003, mas parte do valor da COFINS declarada para 2003. Então, só na parte desse valor declarado da COFINS de 2003, 1.390.000, mais 1.335, dá 1.526.000, que é o valor do DARF que está lá no Decomp, na Decomp. O DARF que está lá, pagamento indevido, é 1.526.000, está aqui no despacho decisório. Então, é isso está totalmente utilizado. Então, se não há crédito, o que eu concordo é o seguinte, ela podia dizer, não, 1.390.000 aqui, eu não devo esse valor. Esse valor não sei de onde que veio. Isso ela não falou. A defesa dela foi que errou nos DCTF. Errou nos DCTF, apresentou 3 retificadoras, cada retificadora com valor diferente. E não trouxe nenhum documento para embasar, para fundamentar o valor apurado da retificadora. Então, por isso que eu estou negando o provimento. Não, tudo bem. Eu acho que eu não fui compreendido no que eu falei, mas vou deixar a doutora falar. Não, eu entendi que você falou que lá na DCTF, na DCTF, ela falou como que ela liquidou o débito declarado por ela. Eu entendi isso, mas eu estou analisando aqui, na liquidação do débito declarado na última retificação. Eu estou analisando um crédito financeiro para homologar ou não uma Decomp. E o crédito financeiro que ela declarou de 1.526.000, está demonstrado na DRF, no despacho decisório, que ele está integralmente utilizado. Não restou saldo nenhum para a Decomp em discussão. Onde foi utilizado? Na homologação, não sei se integral ou parcial da Decomp 88, e na amortização do débito da COFINS de janeiro, que ele declarou, que foi de 1.526.000. Depois ele retificou para 2.180.000. Até isso tem. Então, a alocação que foi feita aqui é bem menor. Então, por falta de prova, eu estou negando o provimento. Vou retificar melhor. Obrigada, Isabel. Doutora, só esclarecimento de fato. Tá. A última DCTF, declarada e aceita, o valor de débito de COFINS era R$ 2.185.144,59. A empresa pagou, através de DARF, R$ 1.526.109,54 e compensou R$ 1.461.965,34. Então, o total de valores utilizados para quitar foi na ordem de R$ 2.988.074,88. Isso juntando pagamento e compensação. O valor declarado de débito respectivo, R$ 2.185.144,59. No processo, não tem nenhuma DCTF e nenhum lançamento da Receita Federal ou
fraude, seria no importe de R$ 2.988.074,88 ou valor maior do que esse. A Receita atualmente está de posse do contribuinte de R$ 2.988.074,88. A DCTF, transmitida antes do despacho decisório, R$ 2.185.144,59. Não tem no processo nenhum outro documento dizendo que o meu débito ultrapassa 2 milhões ou está na ordem de 2.988.074,88. E aí é que surge esses 800 mil de crédito que ela fez a compensação aqui. E esses 800 mil de crédito só pode ser retirado do DARF de 1,5 milhão. Só que o fisco usou o DARF inteiro para quitar o débito. Aí não sobrou crédito, porque o DARF foi utilizado. É isso que eu estava querendo colocar. Por isso que está alocado. Eu acho que a discussão já exauriu, né? Já evoluiu. Nós temos dois caminhos. Ou nós votamos, ou se o doutor Salvador entender que seria importante uma vista para analisar os documentos. Não, eu acho que é uma diligência. Minha opinião é uma diligência. Para a Receita Federal explicar como foi a alocação das compensações que ela declarou na DCTF. Para saber se sobrou crédito aqui ou não. Entendi. Obrigada. Teria que ser muito bem instruído, assim, né? Porque senão corre o risco de ir lá para a origem e eles simplesmente ratificarem o despacho decisório. Tem que ser uma diligência com questionamento, entendeu? Dirigindo o questionamento para o questionamento ser respondido. Verdade. Ok. Doutor Zé Adão, pode repetir o voto para iniciarmos a votação? Eu estou retificando meu voto para negar provimento ao recurso voluntário. E esse voto vale para os itens 263 a 265 e 269. 263, 264, 265 e 269. São 4 processos. Ótimo. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Eu acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Ô Marco, então, para você conseguiu juntar os débitos, o que foi pago? Para mim, não ficou comprovado aí esse saldo credor, né? Como eu falei, a recorrente deveria ter trazido como foi apurado o valor desse débito, porque ela fica retificando esse valor em DCTF, e para a gente não interessa a retificação aqui, interessa ali qual o valor correto do débito dela. Fica retificando, e além disso, depois ela deveria ter comprovado como ela vinculou, né? Deveria ter trazido aos autos cada pedacinho desse que ela disse que ela amortizou. Então, ela disse que ela compensou no processo tal, traz aí o resultado disso, e a prova de que realmente o débito lá foi amortizado naquele pedaço. Essa outra perda-compra com o final 8506, traz esse perda-compra com despacho decisório homologando essa compensação, né? Já peguei caso em que a contribuinte compensa, coloca compensações na vinculação, utilizar o mesmo pagamento para colocar na compensação. Ou seja, em vez de vincular com pagamento, aí eu vou fazer uma perda-compra, fazer um perda-compra aqui, né, e vincular. Então, eu não estou dizendo que seja esse o caso, mas acontece de tudo. Então, não dá para confiar nesse monte de retificação aqui, não. Né? Deveria ter trazido aqui o valor do débito, como ele foi apurado, para poder demonstrar que esse pagamento foi a maior, né? E como que ela amortizou esse débito, demonstrando comprovadamente aqui como cada vinculação está encerrada no âmbito administrativo. Aí sim, a gente eu poderia, né, votar por deferir o recurso voluntário. Essa aqui é a minha opinião. E como o doutor José Adão aí falou, não tem nos autos qualquer documentação aí que comprove essa apuração inicial do débito que originou esse pagamento indevido ao maior. Então, eu acompanho o relator. Eu entendi o Marcão. Eu acho que até uma diligência, como proposta pelo Salvador, ela faria todo sentido se a gente tivesse a comprovação dos créditos, as bases de cálculo,
porque a gente corre o risco de chegar lá na frente, já está bem. Então, está sobrando um pagamento aqui, mas ele é indevido, e a gente, entendeu? E aí carecer de fundamento para a gente reconhecer o direito creditório. Então, com base no novo, no voto retificado do doutor José Adão, eu acompanho. Muito obrigada. Doutor Salvador? Não é o Marco Antônio agora? Ah, não, o Marco Antônio é o primeiro, né? Não, eu ainda não estou... Eu queria estar com essa clareza de pensamento como tem o Marcos e o Marcelo. Eu acho que eu precisaria de algumas explicações da própria Receita Federal e eu encaminharia pela diligência. Então, a minha divergência seria essa, né? Elaborar uma diligência para algumas explicações sobre como foi feita essas alocações pelo sistema interno da Receita Federal. Ok. Então, a divergência do doutor Salvador propondo diligência. Doutora Semiramis? Eu acompanho o relator, presidente. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator, então a decisão é por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário, isso nos itens 263, 264, 265 e 269. Doutor José Adão, passamos agora para o 268, sozinho? Sim. Eu vou anunciar. Passamos a votação ao julgamento do item 268, da mesma recorrente, M. Dias Branco S.A., de relatoria do Dr. José Adão Vitorino de Moraes, e também com a sustentação da doutora Thalita Lima Amaro. Por favor, José Adão. Sim, 268 também é uma DECOMP. A DRF não homologou, sob fundamento que o crédito financeiro declarado na comissão já havia sido utilizado na íntegra para extinção de débito de COFINS de mesmo valor. Código 2172, declarado na RCT da DCTF, conforme disparte decisório fora 12. Inconformada, ela apresentou uma conformidade que foi analisada eu vou resumir as alegações de uma conformidade dela, porque eu vou falar aqui, ela praticamente repetiu no recurso voluntário, eu vou falar no recurso. Analisada a ação de conformidade da RJ, aliás, eu vou ler aqui, porque esse daqui é um pouco diferente. Então, conformada com a homologação, ela apresentou uma lição de conformidade requerendo a sua homologação, alegando literalmente: no período de operação de agosto de 2003, apurou e recolheu o COFINS valor de 2,2 milhões, quitado com 332 de 522,69 de pagamentos, 556 264,78 de outras compensações e deduções e 1.409 de suspensão, conforme destinados transmitido em 12/4. 2. Em 11/8 de 2006, portanto, antes mesmo de qualquer instauração do procedimento administrativo fiscal, transmitiu declaração retificadora, corrigindo o valor da COFINS para 2.137.000, quitado com 179.900 de pagamento DARF, que foi no valor de 332.522, 556 de outras compensações e deduções de 1.401.000. 3. Das formas de quitação de crédito tributário em tela, faz-se mistério evidenciar que o valor de pagamento é resultado da utilização do crédito fiscal de um DARF no valor de 341.301 e utilizar deixa o valor de 179 para quitação do referido débito, restando um saldo de 152.572. 4. Nesse sentido, a requerente tratou de compensar tal excesso de recolhimento com tributos vincendos com base nos permissivos legais constantes da Lei 9.430. 5. Em virtude da atualização do débito pela Selic na ordem de 40%, o valor do indébito sobredito resultou numa monta de 213.829,85, conforme dispunha os artigos 28 e 38 da IN 210/2002.
Para demonstrar a correção do crédito em destaque, rola-se a planilha em anexo, documento 5. 6. Em 15/6, transmitiu Perdecomp, utilizando o referido crédito para liquidação de débito do PIS, do mês de abril de 2000, no valor de 50.755. E de março de 2006, no valor de 163 mil. Para sua surpresa, a contribuinte recepcionou intimação / despacho decisório, comunicando a não homologação do Perdecomp. Sob o argumento que o DARF paga o valor de 341.301, foi integralmente utilizado na quitação do débito de COFINS de agosto de 2003, o que não é fato verídico, pois, como demonstrado no item 2, ao transmitir em 11 de agosto de 2006, DCTF retificadora, ficou declarada a importância de 179.950 como forma de quitação do tributo. 8. Conclui-se que a administração tributária não processou as informações prestadas pela DCTF retificadora, de 11 de 8 de 2006, de sorte que não reconheceu o valor do indébito, impedida assim a sua utilização como forma de quitação de tributos, ferindo os preceitos legais vigentes em nosso ordenamento jurídico. Como o despacho dessa não levou em conta a DCTF retificadora, a autoridade julgadora de primeira instância baixou os autos em diligência para, dentre outras providências, demonstrar por meio de planilha quais débitos foram extintos, pagos / compensados pelo DARF no valor de 341.301,28, informar se reamanece saldo do credor favorável para a utilização do Perdecomp de discussão, e havendo saldo do credor, elaborar a planilha de cotejo entre o saldo e o débito objeto deste processo, indicando eventual saldo do credor ou devedor. Entendimento da diligência, a DRF Fortaleza rechaçou a DCS retificadora, nos termos da informação fiscal, as folhas 134. Intimado naquela informação, a recorrente apresentou manifestação às folhas 152, alegando, literalmente, diante do resultado da diligência fiscal efetuada pela CEROS DRF Fortaleza, consideração não ser feita ao seu resultado, uma vez que o mesmo, sob análise mais apurada dos fatos, ainda resiste às peças controversas, que invalida o crédito de pagamento indevido ao maior, havendo a manutenção do indeferido Perdecomp. Diz-se ressaltar que, por um lado, a diligência reconhece a integralidade do crédito fiscal para o de pagamento devido ao maior, como se identifica na resposta da diligência emitida pela DCCORT, saiu o esporte aqui, DCCORT. Abre aspas, DCTF retificadora, datada de 11 de 8 de 2006, é seguinte, não foram aceitas pelos sistemas eletrônicos da Receita Federal pela existência de valores a ser compensados a título de suspensão, 1.401.355,33. Tais declarações somente seriam acatadas manualmente à vista da veracidade de seus valores e da análise das transações efetuadas em DCTF. Atualmente não existe óbvio seus valores compensados e, por outro lado, indefere o pedido de compensação pretendido. Motivando o deferimento pela ausência de reação da alteração da DCTF, uma vez que o valor do tributo retificado e gerador do débito corresponde ao valor registrado na IDIPJ 2004. Então, essas são alegações dela na diligência. Analisada a maior conformidade da regra procedente, conforme a acordo assim emendado. Provas. Movimento da apresentação. A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de impugnante fazer em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior. Refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. DCTF DIPJ, configuração de pagamento a maior ou indevido, documentação fiscal e contábil. Quando a DCTF é correspondente da DIPJ apresenta incongruências, incumbe ao requerente o ônus de comprovar o seu direito creditório, mediante a juntada com a manutenção de conformidade, não somente da correção da declaração incidente em erro, mas também de documentos contábeis e fiscais que fundamentam a retificação. E de nota dessa decisão, até a gente interpôs recurso voluntário, insistindo na homologação,
alegando incisos que pleiteou a retificação da DCTF, transmitida em 12 de abril de 2004, pela DCTF às folhas 34, transmitida em 11 de 2006, reduzindo o valor da COFINS declarado naquela DCTF de R$ 2.298.314 para R$ 2.137.570, o que implicou num débito de R$ 152.572, que foi declarado barra compensado na deconta em discussão. Alegou ainda que o ônus da prova na relação jurídico-tributária cabe ao fisco e não ao contribuinte. Apresentou em tempo a documentação que julgou necessária a comprovação do crédito financeiro, declarado barra compensado. Expendeu ainda extensa razoável sobre a formação do crédito tributário e de tributo objeto de pagamento por compensação, sobre a decisão quanto à não homologação da compensação, a marcação de conformidade apresentada, a diligência solicitada pela DRJ e o despacho 1959, sobre a formação fiscal CEOT, resposta de diligência, considerações das diligências, sobre o acordo 8.20.134 da Costa Turma da IJ Fortaleza, sobre o momento de apresentação das provas e a questão do crédito tributário por meio de DCTF e meio de confissão de dívida, concluindo ao final que faz jus à homologação da DECOMP. Ou seja, aqui também, o que é? É um débito tributário decorrente de erro na DCTF original. É isso, em si, que é o relatório. Muito obrigada, doutor José Adão. Eu passo a palavra agora à doutora Thalita, patrona. A senhora tem 15 minutos. Inicialmente, eu gostaria de esclarecer, como já bem pontuado pelo ilustre conselheiro relator, que a situação aqui é diferente da analisada anteriormente. O indébito, ele surgiu, primeiramente teve uma DCTF original, depois vieram as retificadoras. Ressalte-se que essas retificadoras, elas foram transmitidas, como já mencionei anteriormente, antes do despacho decisório e foram aceitas pela Receita Federal. Então, os débitos declarados nelas foram constituídos pelo contribuinte e estão nos sistemas da Receita Federal e substituem integralmente aquele declarado inicialmente, nos termos da legislação vigente. E aí, a Receita Federal diz, não, eu não reconheço o teu indébito, embora a tua DCTF tenha sido aceita, embora ela tenha sido transmitida antes do despacho decisório, porque tem uma divergência com as informações constantes na DIPJ. Levando-se em consideração as informações da DIPJ, eu não tenho um débito a reconhecer. E aí, somos levados a ponderar. Eu posso, mediante a DIPJ, que é uma declaração informativa, desconsiderar, para fins de glosa de crédito e de compensação, uma declaração constante em uma DCTF válida, vigente, aceita e transmitida espontaneamente pelo contribuinte antes do despacho decisório. Então, o objeto de apreciação nesse processo é esse, né? Entende-se que, na realidade, a Receita Federal não pode, por vias de DIPJ, fazer um lançamento às avessas. Se for verificado eventual incoerência e valor de débito não declarado em DCTF, caberia à Receita Federal constituir mediante o lançamento e não afastar a declaração e as informações nela contidas. Nesses termos é que se entende que, somando-se o pagamento realizado com o DARF, com todas as compensações declaradas de DCTF
e que foram devidamente homologadas em sua integralidade e confirmadas nos autos do processo, é que a parte ratifica a existência do direito creditório e o provimento do seu recurso voluntário. Assim, conselheiros, é que a parte encerra a sua tese de sustentação. Muito obrigada, doutora Thalita. Eu devolvo a palavra ao relator. Então, neste caso aqui, presidente, basicamente aconteceu o mesmo anteriormente. O débito tributário reclamado foi objeto não foi reconhecido, por quê? Porque não trouxe nenhum documento comprovando. Porque, para mim, independentemente de a retificadora ter sido feita antes ou depois do despacho decisório, se o contribuinte provar que houve erro de fato, eu dou provimento, eu reconheço. E se houve erro de fato, mesmo sendo depois de notificada, mas aqui ela incorreu no mesmo procedimento. São várias retificações de DCTF e não trouxe documentos, nem fiscais, nem contábeis. Então, resumindo, eu estou negando provimento também por falta de documentos que permitissem, inclusive aqui, nessa fase, apurar a certeza de liquidez do crédito financeiro reclamado e informado da Andecomp. Caberia ao contribuinte trazer as provas do crédito, porque o que está em julgamento aqui é a certeza de liquidez do crédito financeiro utilizado na Andecomp. Basicamente isso aí. Isso deveria ser comprovado com documentos fiscais e ou contábeis. E ele não se deu ao trabalho de apresentar nenhum documento, nem na fase de impugnação, nem nessa fase recursal. O meu voto é para negar provimento. Muito obrigada, doutor José Adão. Estamos no item 268. Vamos passar a votação ou alguma observação antes? Então, item 268, a proposta do relator é negar provimento. Doutor Marco Antônio? Acompanhe o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Obrigada. Eu também acompanho. Então, no item 268, a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Com isso, encerramos o julgamento do item 268. Alguém caiu? Acho que foi Salvador, né? Salvador. Vou aguardar um pouquinho. E aí, doutor José Adão, só para a gente ir se organizando, é o 270, correto? 270, sim. Bem-vindo de volta, doutor Salvador. Desculpa. Acontece. Quando eu voltei, ele continuou gravando, né? Não, acho que o seu não. Ele apareceu aí, recording on, pelo menos eu ouvi a palavra. Aqui tá gravando para mim ainda, tá aparecendo REC aqui em cima. Tá, é bom, verdade. Vamos lá. Então, vamos retomar. Nós vamos passar agora ao julgamento do item 270, também de relatoria do doutor José Adão, da mesma recorrente e também com a sustentação da doutora Thalita. Por favor, doutor José Adão. Esse daqui é exatamente a única coisa que ele difere do anterior, é que nesse pedido aqui, nesse processo, ele nem faz o recursal aqui, ele está alegando a nulidade do despacho decisório. O resto só muda valores e períodos. Também falta de comprovação do indébito tributário. Se quiser que se a patrona quer que eu leia todo o relatório, eu leio. Posso dispensar, sem problemas.
Então, eu passo a palavra... Posso passar a palavra à patrona, doutor Zadão? Pode. Então, eu passo a palavra à patrona. A senhora tem 15 minutos para sua sustentação. O presente processo, ele versa sobre declaração de compensação, onde o crédito é de PIS de janeiro de 2003. Ele diverge integralmente dos outros casos até então analisados. Por quê? Porque tem uma particularidade nele em relação à existência de 2 pagamentos. A empresa inicialmente apurou um valor de PIS e, posteriormente, transmitiu várias retificadoras. Gostaria só de um esclarecimento. Nós estamos tratando, eu acho que os conselheiros já conhecem a empresa, né? M. Dias Branco, o volume de operações que ela tem. Então, não é impossível, assim, é factível realmente ter revisões nos lançamentos contábeis e fazer com que ocorram essas retificações. E registre que essas retificações, na maior parte delas, embora posteriormente se pleiteiem débitos, a empresa está declarando débitos e aumentando posteriormente, como nesse caso. Ela originariamente mandou uma DCTF com o valor de PIS, posteriormente encaminhou retificadoras, aumentando esse débito. E na medida em que ela vai aumentando os débitos, é lógico que as vinculações de pagamento e de compensações também surgem e são devidamente declaradas para extinguir totalmente o crédito tributário e, por vezes, sobra-se esse débito. No caso em tela, a empresa, ela declarou um valor de R$1.091.620,95 de PIS. Esse foi o último valor declarado de débito de PIS de janeiro de 2003. E fez 2 pagamentos. Ela fez um pagamento de DARF, um primeiro DARF, de R$785.662,69 e fez um segundo pagamento de R$582.014,07. Somando-se esses 2 pagamentos, ultrapassa o valor que foi declarado em DCTF. Diante disso, vindicou, no presente processo, o indébito. E aí, na sua perdicomp, ela falou que o indébito, ele é originário do primeiro DARF, de 785. Aí a Receita Federal disse, não, você não tem direito a esse indébito, não. Porque, não obstante o débito declarado seja menor do que o que você recolheu em DARF, a primeira vinculação, o primeiro valor utilizado foi desse DARF de 785 mil. Então, se ele for integralmente utilizado, tu não tem que vindicar pagamento indevido a maior nos termos que tu requestou. Se tu tem débito, é em relação ao DARF de 582 mil. Então, tu devia ter indicado esse DARF. Ambos os valores foram recolhidos através de DARF e ingressaram nos cofres da Receita Federal. Ora, se eu paguei através de DARF valores a maior do que eu declarei de DCTF, não importa se foi mediante DARF A ou B, o indébito existe. E é isso que está se vindicando nesse processo. E essa informação desse indébito de saldo disponível relativo a esse DARF que a Receita Federal não quis se utilizar, ou pelo menos utilizar integralmente, consta nos autos, consta no acórdão, onde ele especifica claramente, inclusive na informação fiscal,
onde ele aduz: não, infelizmente, como o contribuinte na primeira declaração, ele declarou um débito e vinculou o DARF de 785 mil integralmente para esse débito, embora ele tenha retificado posteriormente, aumentando o débito e fazendo um complemento de pagamento, e ele tenha crédito, mas eu não vou deferir o crédito dele porque ele indicou o DARF de 785 mil e não o DARF de 582. Nós estamos falando do débito de um valor declarado e pago a maior, independentemente da forma de pagamento. E repita-se, no caso em tela, os pagamentos utilizados foram mediante DARFs recolhidos. Conselheiros, o meu apelo é para que os autos sejam analisados e que se verifique essa informação nas manifestações no acórdão, notadamente da existência de crédito remanescente desse 582. Independente de quando a retificadora foi feita, se em nenhum momento consta nos autos valor declarado ou constituído de débito de PIS de janeiro de 2003 em valor superior aos recolhimentos efetuados, as declarações constantes em DCTF, as formas de extinção do crédito tributário vinculadas, e que estão nos autos, através das DCTFs que foram acostadas na unidade de origem, pelo órgão fazendário. Então, com esse apelo feito, né, para que a gente se atenha ao que está no processo, ao cotejo do débito existente, do débito declarado, do débito que está no sistema da Receita, comparando com o que ela recolheu, somado ao que compensou do período, se enxergue a existência desse indébito. Haja vista que, em nenhum momento, embora tenha tido retificadora, em nenhum momento tem retificadora que ultrapassam esses pagamentos realizados. Nesses termos, conselheiros, é que a parte requer o provimento integral do recurso voluntário. Muito obrigada, doutora Tabita. Eu devolvo a palavra ao relator. Presidente, o que está acontecendo é o seguinte: a gente está analisando a DECOMP. Então, a DECOMP que ela transmitiu é um pagamento de 785 mil, um DARF. Agora, posteriormente, ela está fazendo inovação. Até eu estou falando aqui, ela está dizendo, não, mas tem um outro DARF. Então, ela quer que a Receita vai fazer o trabalho do contribuinte? Não, eu pedi de 785. Isso que o despacho decisório é esse. A DECOMP é essa daqui, transmitida por ela. Pedimos 785. Então, com base nisso, o que a DRF fez? Existe 785. Não estou negando que não existe. Só que foi utilizado para quitar o PIS declarado por ela própria. Então, esse foi isso aí. Aí vem ele dizendo, eu errei o PIS, errou, tudo bem. Quer retificar? Para mim, pode ser a retificação pode acontecer antes ou depois do intimado de despacho decisório. Só que tem que trazer documentos comprovando que errou. Então, cai no mesmo caso. 3 retificações, cada uma com valor diferente, sem documentos, para embasar as retificações, tá? E fica a pergunta, qual retificação que eu vou aceitar? Aqui, nessa fase, se tivesse trazido documentos, provando a retificação, a última retificadora, deveria ter sido trazido documento da última retificadora, eu iria analisar, e se achar que realmente houve erro, eu iria aceitar, independentemente de ter sido apresentado nessa fase recursal. Em virtude de quê? Do pedido da verdade material. Mas é o mesmo caso. Não apresentou notas fiscais, livros fiscais, de razão ou diário comprovando. Então, eu estou negando o provimento ao recurso voluntário. Muito obrigada, doutor. Doutora Tabita, já foi sustentação, já foi voto. Só que realmente foi uma questão de fato.
Eu gostaria de registrar mais uma vez que os DARFs, os pagamentos, todos eles estão no processo. Foram analisados e informados expressamente no acórdão da DRJ, que está sendo objeto de recurso voluntário e apreciação pelo CARF. A DCTF originária é num valor menor do que os pagamentos. Nenhuma DCTF que está no processo consta débito ultrapassando os DARFs que estão informados no processo. Ok, doutora, obrigada pelos esclarecimentos. Podemos passar a votação? Então, o relator propõe negar provimento ao recurso voluntário. Nós estamos no item 270, doutor Marco Antônio. Acompanhe o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Acompanhe. Obrigada. Doutor Salvador. Aqui nesse processo eu consegui identificar aquela sublimação intelectual que o Marco trouxe na outra vez. Eu acho sim que aqui é um caso de falta de liquidez e certeza, de que tinha que mostrar o montante de débito real devido e o quanto foi recolhido com base na escrituração contábil, enfim. Eu acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Semiramis. Acompanho também o relator, presidente. Muito obrigada. Eu também acompanho o relator, então a decisão no item 270 é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Doutora Thalita, com isso nós encerramos os itens nos quais estava prevista a sua sustentação e agradecemos muito a sua participação. Eu agradeço a todos, peço desculpas por se algum momento ultrapassei do limite, desejo um ótimo trabalho, uma boa tarde para todos. Obrigado, doutora. Obrigado, boa tarde. Bom, colegas, doutor José Adão, tem mais algum similar que a gente deva julgar agora? Porque eu acho que os de CID, daí eles voltam para a ordem normal, porque é outro assunto, né? Tem mais algum? É similar, sim, desse mesmo contribuinte. Minha proposta é a gente julgar os similares e depois no intervalo, tá bom? A gente não perder o fio do raciocínio. Ok. Para onde passamos, doutor José Adão? 266? Mas para começar no 263, né? Aham. 263 e o 264 já foi, o 265, 266. 266. Então eu vou anunciar aqui. Passamos ao julgamento do item 266, cuja recorrente é M. Dias Branco S.A., de relatoria do Dr. José Adão. Por favor, Dr. José Adão. Eu vou abrir aqui, presidente, que ainda... Esse 266 também é DECOMP e a DRF Fortaleza não levou em parte. A DECOMP, sob fundamento de que o crédito financeiro declarado foi utilizado parcialmente para a quitação de débito do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para a compensação integral. Ela impugnou, fazendo tomação de conformidade, alegando a nulidade de parte decisória, preliminar, de parte decisória, e depois, no mérito, também alegando erro nas DCTF. Analisada a manifestação de conformidade, a DRJ jogou a improcedente, conforme a acordo assim emendado. Compensação de direito creditório. Não caracterizada nos autos a existência do direito creditório, não há que se falar, não há que se homologar as compensações declaradas. Intimada dessa decisão, ela apresentou o recurso, alegando em síntese a improbidade da decisão recorrida, sob fundamento que a DRJ, juiz de fora, é incompetente para julgar a manifestação de conformidade contra a despartecor proferido pela DR em Fortaleza. A DF competente seria a de Fortaleza, jurisdição em que foi deflagrado o processo em discussão. Ela também alegou a nulidade despartecor sob o argumento de falta de motivação idônea, pelo fato de ter sido alocado débito pagamento da AIF utilizado em compensação de débito declarado,
cujos valores e origem não foram identificados, tornando impossível entender como chegou aos valores dos débitos alocados às perdas aí descritos. No mérito, caso se entenda que a diferença entre os valores alocados ao pagamento, utilizados na DECOMP e descontos informados nas outras DECOMP, não são No mérito, caso se entenda que a diferença entre os valores alocados ao pagamento utilizado na DECOMP e discussão e os informados nas outras DECOMP, não são devidas multas de mora na compensação, tendo em vista a ocorrência da denúncia espontânea, nos termos do artigo 138. Alegou ainda a ausência de apropriação de fundamentos sustentados da manutenção de conformidade, ou seja, a existência de multa de mora sem a condição do ocorrência do crédito tributário. E cito o relatório. Posso? Voto. Quanto às nulidades aí, eu estou rejeitando. Estava sem microfone, desculpe. Sim. Quanto às nulidades, eu estou rejeitando tanto o despacho decisório quanto a decisão recorrida. No mérito, a questão restringe a ocorrência da denúncia espontânea nos termos do artigo 138, vindo da exclusão da multa de mora, exigida na homologação das compensações dos débitos tributários vencidos, mediante a transmissão de DECOMP em datas posteriores dos vencimentos dos débitos declarados para compensar. No entanto, no exame dos autos, verificamos a existência de ação judicial contra a autoridade julgada a favor da recorrente nos autos do processo judicial número N. Sentença de primeira instância foram 267 e segunda instância foram 281, reconhecendo que nas compensações efetuadas para ela, mediante a presunção de DECOMP, ocorreu o instituto da denúncia espontânea, inclusive na DECOMP a discussão neste processo administrativo, como se verifica as folhas 384. Assim, em relação à multa de mora exigida na homologação, ainda que a parcial da DECOMP em discussão, há concomitância judicial. A opção do contribuinte pela via judicial implicou renúncia nessa instância, súmula CARF número 1. Assim, cabe à autoridade administrativa cumprir a decisão judicial transitada e julgada. Quanto à homologação da DECOMP, aí, eu estou reconhecendo que se houver que deve ser homologado, até o crédito reconhecido na decisão judicial. Em face do exposto, não conheço o revolucionário quanto à denúncia espontânea, exigência da multa de mora, porque está na esfera judicial, cabe à autoridade administrativa cumprir a decisão judicial transitada em julgado e conheço dele em relação às demais matérias para dar provimento parcial, rejeitando a disponibilidade de unidade do despacho da decisão de primeira instância, reconhecer o direito do contribuinte à compensação do crédito financeiro decorrente da aplicação da referida decisão judicial, cabendo àquela autoridade homologar a DECOMP até o limite apurado. Ela entrou com um processo e todas as DECOMP dela aí, que ela está indicando aí, na realidade, elas foram homologadas com cobrança de juros. De multa de mora também. Ela entrou na justiça e em alguns processos está sendo aplicada essa decisão. E esse processo aqui não deveria ter vindo para cá, mas como ele veio, eu entrei aí no mérito dessa denúncia espontânea que restou em discussão aqui. Eu não entendi. A denúncia espontânea não estava no judiciário? Tá, porque ela fez uma discussão na denúncia espontânea no judiciário. Ah, inclusive não foi por uma incorporada dela, foi pela. Acho que foi pela J. Macedo ou pela outra lá. Ela discutiu lá, o judiciário falou que ela tinha direito e falou os processos. Ela apresentou os processos que estavam lá citados, que ela citou no judiciário. E um dos processos que ela citou no judiciário é este daqui. Então é tudo concomitância? Esse é concomitância. Então eu estou dizendo que não conheço. Concomitância, ela alegou nulidades. Por isso, então eu estou conhecendo. Entendi. Você conheceu das nulidades? Das nulidades. Ah, tá. Não, desculpa, Radão. Desculpa. Mas ele também tentou aplicar a decisão judicial, né? Acho que não precisa. Não, mas eu pensei que ele estivesse também analisando que não existe denúncia espontânea, que se isso está no judiciário, eu ia falar que isso é concomitância.
Eu acho que a conclusão não está dando muito bem a entender isso aí que o doutor José... eu acho que está entrando muito em detalhes que estão... Vamos tirar aqui. Conta de Entendi o que o senhor falou, doutor, mas, assim, pela leitura aqui da parte final... É interessante, porque a gente escreve para os outros, não é para mim. É os outros que realmente têm que entender. Então, eu fico agradecido pelas correções aí, tá? Porque o senhor está conhecendo apenas em relação às preliminares, né? O recurso. Então, conhecer em parte do recurso, né? Apenas em relação às preliminares para negar provimento, é isso? Ou para rejeitá-las, não sei o que seria. Para negar, porque em face do exposto, em parte do recurso voluntário para negar provimento, é isso que você sugere? Sim. Dá para dizer que você está julgando mérito. Para negar. Para negar provimento e não conheço quanto à denúncia espontânea. Repete aí, Marcão, você se entendeu? Não, eu acho que é só para conhecer em parte, na parte conhecida, negar provimento nas preliminares. Você não conheceu o resto. Não sei se é o caso, põe que conhece em parte em razão da concomitância, se quiser, né? Eu entendi que ele está conhecendo o recurso apenas em relação às preliminares. Pelo que eu também. Só em relação às preliminares, né? Então, conheço do recurso apenas, em parte, né? Conheço em parte do recurso apenas em relação às preliminares, né? Para rejeitá-las ou para negar provimento. Aí seria com vocês, aí, essa certo. A parte final aí. As pessoas conhecem em parte do recurso voluntário apenas para rejeitar as preliminares. E põe quanto a denúncia espontânea aqui, não conheço? Não precisa. Não precisa. Ok. Então ficou só isso. Você faz disposto com esse parte do recurso apenas para rejeitar as preliminares. Perfeito. Era isso, Marco Antônio? É desse jeito aí. Não sei se está certo, né? Mas eu acho que é desse jeito. Eu também. Porque decisão judicial a gente não precisa dizer para cumprir, né? A unidade de origem é obrigada a cumprir. Então, é esclarecido no corpo do voto que a denúncia espontânea já foi deferida no judiciário. Não tem que ficar falando muita coisa aqui, não. Então, ficou isso aí. Em fato exposto, conheço em parte do recurso apenas para rejeitar as preliminares. Perfeito. Podemos votar? Então, nós estamos votando o item 266. Doutor Marco Antônio? Acompanhe. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanhe. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Obrigada. Eu também acompanho. Então, a decisão do item 266 por unanimidade de votos, conhecer parcialmente para rejeitar as preliminares. Passamos ao 267. Doutor José Adão? Dados para o 267. Nossa, são muitos. Eu vou anunciar aqui. Então, passamos para o item 267, com a mesma recorrente, M. Dias Branco S.A., de relatoria do doutor José Adão. A palavra é sua, doutor. Deixa eu abrir aqui o recurso aqui. Então, 267. 267. Também é DECOMP, a DRF em Fortaleza homologou em parte, sob o fundamento que o crédito financeiro foi utilizado parcialmente para quitação de débito do contribuinte, restante saldo disponível inferior ao pretendido, insuficiente para a compensação declarada conforme esse parte for 06.
Conformada, ela apresentou a manifestação de conformidade, alegando em si a nulidade desse parte acessório, sob o argumento de motivação deficiente, pelo fato de não ter identificado parte do débito avocado ao pagamento utilizado nas compensações declaradas, o que implicou cessamento do seu direito de defesa. No momento que informou o débito de COFINS para a compensação de juros no valor de 318, posteriormente retificou a DCTF, valor reduzido para 1.400.000, resultando no débito de 1.600.000, que foi utilizado para compensar débitos por meio de vários decompos, inclusive nesta em discussão. Contudo, nesse parte da senhora foram imputados débitos sem qualquer explicação para esse procedimento. Assim, tais imputações devem ser afastadas, resultando crédito financeiro suficiente para a homologação integral do decompro. Analisada a manifestação, a DRJ julgou a improcedente sob a emenda seguinte: compensação de direito creditório não caracterizada nos autos existentes do direito creditório, não há que se homologar a compensação declarada. Tirando dessa decisão, ela apresentou um recurso insistindo na homologação, alegando em preliminar a nulidade da decisão recorrida, sob o fundamento que a DJ de juiz fora incompetente para julgar a emissão de conformidade, que a competente seria a DJ Fortaleza, e do despacho decisório por falta de motivação idônea. E momenta a impossibilidade de o fisco exigir a cobrança estampada no despacho decisório, sem prévia condição do correspondente crédito tributário, tendo em vista que a diferença exigida excedeu o valor declarado para confessado. Assim, não cabe ao fisco realizar o lançamento de ofício. Aliás, assim cabe ao fisco realizar o lançamento de ofício. As preliminares aqui eu estou rejeitando do despacho decisório e também da RJ, da decisão da RJ aí, porque eu fundamentei aqui que qualquer DRJ é competente para julgar aí a manifestação de conformidade. No mérito, a questão de mérito restringe a alegação da impossibilidade de o fisco exigir a cobrança estampada no despacho decisório sem a prévia condição do crédito tributário. A diferença de contribuição no valor de R$ 4.573,06 cobrada no despacho decisório corresponde à diferença entre o valor do débito declarado, eu estou corrigindo aqui, o valor do débito declarado na DECOMP em discussão e a homologação parcial, ou seja, declarado 106.829 menos compensação homologada 108, resultou naquela exigência, valor R$ 4.573,06, a ser acrescido de multa de mora no valor de R$ 914,61 e juro de mora no valor de R$ 2.415,3, conforme demonstrado no detalhamento da compensação, valores devidos à emissão de data fora 7. De fato, nenhuma diferença de tributo foi exigida em relação ao valor declarado da DCTR, mas apenas a parte do débito declarado, cuja compensação não foi homologada, acrescida de juros e multa de mora nos termos do artigo 61, parágrafo da Lei 9.430. Segundo o parágrafo 6 do artigo 74 da 9.430, a declaração de compensação constitui consumo de dívida, instrumento hábil suficiente para a exigência dos débitos devidamente compensados. Assim, não há que falar em lançamento de ofício para a correção do crédito tributário correspondente ao saldo devedor do débito compensado mediante a distribuição de deconto homologado em parte. Então, eu estou negando provimento porque nenhum lançamento foi, aliás, não exigiu nada além do que está declarado em DCTF. A diferença do valor corresponde a juros e multa. Então, estou negando provimento. Ok, muito obrigada, doutor Zedão. Podemos votar? A proposta do doutor Zedão é negar provimento do item 267. Doutor Marco Antônio? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Obrigada, eu também acompanho. Então, o item 267
por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Doutor José Adão, eu acho que os que sobraram, que são 2, são de CID, é isso? Os 2 que sobraram é de CID. CID, acho que é CID ou piso. Tá aqui CID. Eles. Acho que CID, não é mais CID. O 269 já foi? Já. Foi junto com os primeiros. Tá certo. Junto com 263. Hã? Junto com 263. Podemos julgar o CID, julga um, julga o outro, é coisa rápida. É apenas ele está alegando. É bem tranquilo o CID. Então vamos fazer. Aí nós damos um intervalo. Vamos que a gente tem muita coisa, né? Qual que é o primeiro da relação? É o 271. 271. Trata-se de recurso voluntário contra a decisão da DRJ, que julgou improcedente de impugnação do lançamento da CID. Intimado pela semente, a recorrente impugnou, alegando razões assim resumidas por aquela DRJ. Eu não vou ler porque na alegação do recurso voluntário aqui vai ficar claro o que ele está pedindo. Analisada a impugnação, está errado aqui, eu vou corrigir. Não é manifestar só a impugnação. Analisada a impugnação, a DRJ julgou improcedente, conforme acordo assim emendado. Pagamento após o início da ação fiscal. O pagamento da declaração de tributos realizados após o início do procedimento fiscal não afasta o lançamento do tributo e a aplicação da multa de ofício. De modo dessa decisão, a corrente por esse recurso voluntário, requerendo a reforma da decisão recolhida para que seja julgado improcedente o auto de infração, alegando que no momento da sua lavratura, os valores devidos já haviam sido recolhidos, inclusive com os acréscimos moratórios de multa e juros. Suscitou ainda a ocorrência da denúncia espontânea em relação à multa de ofício, somente que os débitos da CID lançada de Egito foram pagos antes da lavatura da infração. Assim operou a denúncia espontânea, antônio artigo 138. Posso passar o voto? Por favor. A recorrente requeriu a procedimento de lançamento e ainda suscitou a denúncia espontânea visando a exclusão da multa de ofício sob fundamento que efetuou o pagamento dos débitos lançados de Egito antes da lavatura da infração. Aí eu citei o CTN aqui quanto a obrigação aí do lançamento. A quem compete fazer o lançamento. Do 142, 144 e o decreto 7.235. No presente caso, o contribuinte foi intimado do início do procedimento fiscal em 6 de setembro de 2007, conforme comprovam a data e assinatura do seu responsável, diretor de controladoria, aposta no mandado de procedimento fiscal, número N, as folhas 02. Os recolhimentos dos débitos lançados de Egito foram efetuados na data de 13 de fevereiro de 2007, conforme informou o próprio contribuinte e prova os dados às folhas 93 e 95, 7 dias depois de intimado do início do procedimento fiscal. No outro caso, parece que foi 13 dias depois. Assim, de acordo com esses dispositivos legais citados pelo escrito, o lançamento foi efetuado de conformidade com a legislação então vigente, existindo amparo legal para o seu cancelamento ou para a exclusão da multa de ofício. Quanto à suscitada ocorrência da denúncia espontânea, visando a exclusão da penalidade, ao contrário do entendimento da recorrente, esse instituto não se aplica à multa no lançamento de ofício, mas apenas à multa moratória, que incide sobre débito tributário declarado nas respectivas SEF e pagos antes de quaisquer procedimentos fiscais por parte do fisco diante de suas cobranças. A aplicação da denúncia espontânea, nos termos do artigo 138, na extinção de crédito tributário, juntamente para oneração, já foi objeto de julgamento do STJ. Aí transcrevo aqui a emenda. No presente caso, além de tratar de multa no lançamento de ofício, os débitos lançados de somente foram declarados nas revistas da ETF depois de efetuados os pagamentos e depois de o contribuinte ter sido intimado do início do procedimento fiscal.
Então, eu faço nesse posicionamento provimento ao recurso voluntário do contribuinte, ressaltando que a restrição do crédito temporário mantida, a autoridade administrativa deve levar em conta os pagamentos efetuados, deduzindo os valores lançados nos termos da legislação tributária vigente. Então, esse é o meu voto. Muito obrigada, Adão. Alguma observação? Não? Eu não sei, mas eu acho que em termos de dispositivo ficaria melhor se fosse separado a aplicação da legislação em outro parágrafo e a conclusão ficasse só diante do exposto, negar provisão. Eu acho que fica melhor para fazer a ata e depois para ela. Certo. Ok, presidente. Vou criar um parágrafozinho para isso daí. Antes da conclusão, só para conclusão. Sim. Sim, a conclusão. Perfeito. Exato. Mas está perfeito. Podemos votar? Doutor Marco Antônio? Não, doutor... Eu não sabia que estava com o microfone ligado. Não, aqui ficou confuso para mim aqui, desculpa, José Adão, acho que é o penúltimo parágrafo, porque você está afastando denúncia espontânea porque ele efetuou o lançamento, né, do STF, e o pagamento depois do início do procedimento fiscal. Aí perdeu a espontaneidade, não é isso? Primeiro porque é multa de ofício. Não é multa de mora. Então, ele pagou e declarou o pagamento, ele declarou e pagou o pagamento depois que iniciou a fiscalização, não foi isso? Só que, e aí ele foi autuado por um montante superior. Ele iniciou depois de intimado do procedimento fiscal. Isso, aí ele foi autuado e você está falando que uma parte já foi paga, não é isso? Foi. Ele pagou o principal, na verdade está sobrando só a multa. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, aqui no penúltimo parágrafo, parece que você está encaminhando para dar denúncia espontânea, que você fala assim, ó, no presente caso, além de tratar de multa de ofício, tudo bem, tirando essa parte, daria para entender, os débitos lançados e exigidos somente foram declarados nas respectivas do STF depois de efetuado o pagamento. E depois de contribuinte ter... Depois de ter sido intimado. Aqui, esse último final aqui que perde a espontaneidade, né? Não, tudo bem, desculpa. Não, mas eu vou retirar, concordo com você, vou retirar aqui, vou deixar só o... deixa só que ele fez depois de perder a espontaneidade, né? Ele fez tudo depois. Tem razão, Salvador. Está esclarecido? Podemos votar? Sim. Então a proposta é negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Marco Antônio? Acompanhe o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho. Obrigado, Salvador. Vou corrigir nos dois, tá? Para evitar qualquer mal-entendido. Ficar bem claro. Obrigada. Então, no item 271, a decisão é por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Eu peço ao doutor José Adão, por gentileza, de corrigir na via que fica na pasta T, para facilitar a nossa ata. Tá, vou corrigir, porque eu pensei que aquilo lá não era usado, a pasta T. Era usado só na sessão aqui e depois deletava. Não, ele fica lá depois. Tá, eu vou corrigir lá também. Por gentileza. Tá, ok. Doutor José Adão, eu acho que é muito similar, mas a gente votou só 271. Podemos passar para 272? Podemos, é a mesma coisa, só muitos períodos. Então, a sua proposta também é a mesma. É a mesma. Espontânea? Exatamente, é a mesma. Ok. Então, no 272, de forma similar ao 271, o doutor José Adão propõe negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Marco Antônio? Acompanho. Muito obrigado. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigado. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho.
Muito obrigada, eu também acompanho. Então, o item 272, a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Com isso, vamos dar um intervalo. Eu peço para que interrompa as gravações, por favor.